versículo por versículo, se Deus assim nos permitir. E hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. Aqui está a carta que Jesus Cristo mandou entregar para o anjo da igreja de Sardes. E o que nós precisaremos responder nesta noite, mediante ao estudo desta carta, é o que nós queremos hoje como igreja: reavivamento ou sepultamento. O que nós queremos hoje como igreja: reavivamento ou sepultamento. Apocalipse 3 diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Para nós é um privilégio poder estar aqui na tua casa, reunido, ó Deus, como uma família na tua presença. Te louvamos, Senhor, porque estudar a tua palavra é prazeroso para cada um de nós. Muito obrigado, ó Deus, pela existência dessa igreja. Muito obrigado, ó Deus, por esses 75 anos que o Senhor deu essa igreja até aqui e pelos anos que ainda virão até a volta de Cristo Jesus. Que esta igreja continue sendo uma igreja que prega a tua palavra, que anuncia com fidelidade as sagradas escrituras. Nós reconhecemos, Senhor, que quando a tua palavra é lida e explicada, é boca do Senhor, falando diretamente aos nossos corações. Mais uma vez, ó Deus, dependente de ti, peço a direção do teu Espírito Santo, para tudo aquilo que for falado por mim, seja tão somente direcionado pelo Senhor, e que eu seja instrumento em tuas mãos, para que o louvor, a glória, sejam dados somente ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que eu oro, aquele que é a razão da nossa vida. Amém. Meus queridos irmãos, Sardes, ela estava localizada mais ou menos entre 50 e 60 quilômetros a sudeste de Tiatira. E na semana passada nós estudamos um pouco sobre Tiatira, e os irmãos vão ver que algumas coisas de Tiatira acabaram também entrando na igreja de Sardes. E o que me chama a atenção, que essa palavra grega sardesim, Sardes, que nós falamos em português, vem de uma derivação de um antigo povo chamado Chardane. E esse povo, ele é mencionado nas inscrições cuneiformes daquela região. Ou seja, é um povo que tem uma antiguidade muito grande. Certamente, a cidade de Sardes, ou Sardesim, era considerada uma das cidades mais antigas de toda aquela região. Ela foi fundada, provavelmente, no ano 1200 a.C. E ela se tornou na capital do rico e poderoso reino da Lídia. Ou seja, Sardes era uma cidade muito, mas muito rica. E o que é interessante observar, que até o ano 549 a.C., Sardes era uma cidade muito protegida, uma cidade forte, uma cidade cheia de glória e de muito ouro. E neste ano 549, um homem chamado Ciro, rei da Pérsia, ele derrotou Sardes, e a história diz que Sardes virou pó.
Sardes foi destruída por completo. E o que é interessante registrar ainda aqui, que quando Ciro cercou a cidade de Sardes, ele a cercou por 14 dias, e ele aproveitou o momento em que os soldados de Sardes estavam dormindo para invadir. Porque os soldados de Sardes falaram o seguinte: aqui ninguém entra, dificilmente vão conseguir subir nessa muralha. E aí, enquanto eles estavam dormindo, Ciro com os seus soldados conseguiu entrar num buraco que tinha na muralha de Sardes, que era o único lugar vulnerável daquela cidade. E por ali ele entrou e conseguiu derrotar aqueles soldados e destruiu aquela cidade. Mas o que chama a atenção, isso foi no ano 549 a.C., com Ciro. No ano 218 a.C., um homem chamado Antíoco Epifânio também dominou essa cidade. E agora imagine como ele entrou nessa cidade. Da mesma forma, não taparam o buraco. Parece que esse problema de buraco nas cidades, né? As prefeituras vão deixando para o outro, não é assim? Meus irmãos, de novo, entraram pelo mesmo buraco, invadiram a cidade, e Antíoco Epifânio conquistou Sardes no ano 218 a.C. Ou seja, o problema dessa cidade é que eles tinham uma autoconfiança tão grande que eles achavam: a nossa cidade é segura. Aquilo ali foi um lapso que aconteceu. Não tem necessidade de reparar aquele buraco. A localização dela era boa. E isso gerava neles exatamente uma confiança a tal ponto deles falarem: não precisamos vigiar durante a noite aquela fenda no nosso muro. Não precisa. Quem vai ser o louco que vai conseguir subir e fazer aquilo que aconteceu lá atrás com o Ciro? E aconteceu. Talvez seja por isso que os membros dessa igreja entenderam claramente a palavra de Jesus, quando Jesus disse aqui no versículo 3, sede vigilante, senão virei à noite como um ladrão. Ou seja, Jesus utilizou daquilo que eles estavam entendendo perfeitamente. E sabe o que é interessante, meus irmãos? Que quando ela começou a se reestruturar, no ano 17 depois de Cristo, a história relata que houve um terremoto terrível que acabou com a cidade de Sardes. Tanto é que um historiador romano chamado Plínio, que viveu no ano 23 a 79, mais ou menos, da era cristã, ele considerou esse terremoto como o mais terrível desastre para a memória humana. A cidade inteira foi varrida por causa desse terremoto em Sardes, no ano 17, já da era cristã. Meus irmãos, Sardes virou pó mais uma vez. E diz a história que depois desse ano 17, o imperador Tibério Cláudio Nero César, que nome grande, né? Tibério Cláudio Nero César, foi o homem que reconstruiu Sardes depois desse terremoto. E Sardes, por ter ficado, nesse eixo entre Éfeso, Esmirna e Pérgamo, Sardes então era uma cidade que tinha uma rotatividade comercial muito grande, ela era muito rica. E por ter essa excelente localização, eles construíram ali então, o próprio Tibério, ele construiu ali um complexo do centro daquela cidade, considerado o maior complexo de comércio de roupas daquela época. E ali então ele construiu um ginásio, um balneário, tudo porque aquela cidade voltou a ser rica, ela ressuscitou. E dizem os historiadores que esse complexo foi superior a 5 hectares de tamanho. E a sua parte ocidental foi caracterizada por grandes abóbadas no teto, uma construção que eu mostrei anteriormente aqui na foto, que era realmente uma forma de expressar a riqueza e o poder dessa cidade, aonde se vendia então lã, aonde se vendiam roupas. E na parte oriental, eles então prepararam um espaço muito grande para toda a população fazer exercício físico. Então, essas praças que a prefeitura coloca ali, para fazer exercício para a melhor idade, a ideia provavelmente tem acontecido lá atrás com Tibério César, de colocar num pátio aberto várias maneiras para o povo praticar exercício físico. Dá para se ver pela foto do Tibério que ele era um homem que fazia exercício, Ele não tinha barrilzinho. Alguns falam que alguns pastores, com o passar dos anos, criam uma barriguinha porque é calo do púlpito. Eu digo não, é púlpito móvel. É a maneira de você colocar a Bíblia aqui e a Bíblia ficar fixa na barriga, Mas
nós, pastores, precisamos zelar pela nossa saúde, como Tibério César fez, né? Colocando um lugar específico para toda a população fazer exercício físico. Isso demonstrava grandeza. Isso demonstrava riqueza. No período que essa carta foi escrita, Sardes era uma cidade muito rica. E por ser um lugar montanhoso, Sardes também servia de refúgio para os reis, para os cortesãos, que eles queriam descansar, porque lá naquele lugar, na montanha, era uma serra, e uma serra com clima agradável, com muita serração. Era uma cidade muito parecida com Petrópolis, na serra, um clima agradável, um momento que chove, um momento que tem sol, e parece-me que no mesmo dia faz as 4 temperaturas do ano, muito bacana isso. Sardes era assim também. Era um lugar de paisagens lindas, paradisíacas. Era um lugar de descanso para reis, para homens ricos e investidores. E uma outra observação que me chama a atenção, que na cidade de Sardes foi construída a maior sinagoga de judeus em toda a Ásia. Vocês conseguem imaginar como que o judaísmo se tornou forte? Aí está a foto da sinagoga, né? É considerada pela arqueologia a maior e mais antiga das sinagogas escavadas, estava na região de Sardes. E outra observação é que essa sinagoga foi encontrada num centro urbano. Pastor, e daí qual é o problema? O problema é que normalmente as sinagogas eram construídas nas periferias, porque os judeus não eram tão bem aceitos assim. Então eles tinham que montar as sinagogas em lugares isolados. Aqui não, em Sardes o judaísmo tinha primazia. A sinagoga estava no centro da cidade, no centro urbano, e não era qualquer sinagoga, era a sinagoga. Então, os irmãos conseguem imaginar que ali havia um povo judeu, um povo rico, um povo forte, e o judaísmo era muito forte naquele local. E meus irmãos, é interessante que a comunidade judaica chegou em Sardes, provavelmente entre o 5º e o 4º século antes de Cristo, no período provável já do pós-exílio babilônico. Mas ainda me chama a atenção que o rei Antíoco III, um rei Seleucida, ele ainda transportou 2.000 cidadãos judeus para a cidade de Sardes. Isso é evidente quando você vê na história que esses judeus que foram para Sardes, eles tinham cidadania romana. Então eles tinham livre acesso para viajar para qualquer lugar naquela época. Imagine uma pessoa que tem um green card hoje e ela pode entrar a hora que quiser nos Estados Unidos, passe liberado, e pode viajar pelo mundo. E aí você olha nos escritos de um homem chamado Flávio Josefo. Alguém já ouviu falar desse homem? Eu já falei várias vezes aqui, né? Flávio Josefo foi um historiador que viveu na época do apóstolo Paulo. E Flávio Josefo deixou nos seus escritos que a comunidade judaica de Sardes era a comunidade mais forte, mais organizada e mais rica que existia no mundo até então. Os judeus de Sardes. Meus irmãos, sabe como que Sardes era conhecida até então? Primeiro, pela sua indústria de tintura, de lã, por produzir roupas. Então, era uma cidade rica por causa das roupas, comércio de roupas. E segundo, por causa da riqueza, por causa da beleza de ser na serra, ela também foi considerada a cidade dos prazeres. Porque assim como Tiatira, que tinha os seus grêmios, aqui também em Sardes havia uma libertinagem sexual muito grande. As pessoas iam para Sardes para diversão sexual e depois saírem para fazer algumas compras, né, e levarem para suas casas algumas roupas bem baratas. E aí o que me chama a atenção, as divindades pagãs que existiam em Sardes. Nós temos aqui encontrado na arqueologia a deusa Ártemis. E construíram um templo muito grande para ela, mas não conseguiram concluir o seu templo. Ártemis também, ela era conhecida por outro nome, Cibele, que era a deusa da Anatólia. Então era o mesmo deus, mas eles colocavam nomes diferentes. Ártemis era a deusa padroeira de Sardes. Agora vocês sabem quem era o padroeiro de Tiatira que estudamos semana passada? Quem era? Quem prestou atenção? Muito bem, Apolo. Até deram o nome de um automóvel da Volkswagen de Apolo, né? Vocês sabem o que a mitologia fala sobre Apolo? Apolo é irmão gêmeo de Ártemis.
Então, irmãos gêmeos, Apolo e Ártemis. Ela era a deusa padroeira de Sardes, enquanto seu irmão gêmeo, Apolo, padroeiro de Tiatira. E Ártemis também, ela foi conhecida como Diana pelos romanos. E ambos, tanto Apolo como Ártemis, eram filhos de Zeus. Então, imagine só, você está numa cidade rica, você tem o direito de ter uma maior sinagoga da região, como um judeu eles tiveram, mas eles tinham que seguir a visão de uma deusa que era padroeira da cidade. Ela era a deusa da caça, ela era a deusa da lua, mas principalmente da fertilidade. E isso gerava também um grande impacto com relação à imoralidade sexual. E o que é importante observar, meus irmãos, que uma das coisas que mais o povo de Sardes procurava ter conhecimento era entender o que acontecia com a morte e o que acontecia depois da morte. Quando você morria, o que acontecia quando a morte chegava na vida da pessoa? Então, o que é a morte? E também, será que existe a imortalidade? O povo de Sardes gostava de estudar a respeito desses assuntos. O que restou hoje, lá de Sardes, é uma vila de Sarte, na Turquia moderna. Quem um dia puder fazer uma visita na Turquia, quem sabe, né? A gente vai poder ter uma linda caravana aqui, não para turismo apenas, mas para estudar arqueologia. A gente em Israel, não é mesmo? A gente na Turquia. Pensou, vamos montar um grupo que é da segunda igreja, né? Vamos montar um grupo, irmã? E aí, quem sabe, a gente leva 4 anos pagando, mas a gente vai lá, né, visitar esses lugares. Eu não tive o privilégio de ir na Turquia, mas eu acredito que esses lugares são maravilhosos para a gente entender um pouco mais daquilo que aconteceu no contexto da Bíblia. Meus irmãos, eu poderia falar muitas outras informações, mas nós temos uma assembleia solene, que nós vamos ter daqui a pouco, né, para aceitar membros para a nossa igreja e homologar cartas. Eu quero que os irmãos entendam que tudo isso que eu citei agora é para os irmãos pelo menos se situarem no pano de fundo dessa carta, no pano de fundo da cidade de Sardes e como estava a igreja de Jesus Cristo inserido nesta cidade. Diante disso, vamos voltar para o versículo 1 então, já que é uma carta pequena, diferente da que nós estudamos semana passada. Diz o versículo 1 o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Quem então são esses 7 Espíritos de Deus? Quem estava aqui na primeira aula? O que são os 7 Espíritos de Deus? Número 7 significa o quê? Perfeição. Se são 7 Espíritos de Deus, logo é o próprio Espírito Santo. Então o Espírito Santo é aquele que está com a igreja de Jesus Cristo. Agora, as 7 estrelas, quem seriam? Se você quiser olhar Apocalipse 1:20, a resposta está ali, o gabarito está ali, né? As 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. E nós aprendemos que não eram anjos que estavam voando para lá e para cá em volta da igreja. Eram os líderes daquela igreja. Então, meus irmãos, aqui está dizendo, aquele que tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas. Ou seja, está dizendo de Jesus Cristo, porque é Ele quem deu o Espírito Santo para a sua igreja, e é Ele quem tem conduzido a história da sua igreja e dos líderes dessa igreja. Mas aí ele vai dizer o quê? Conheço as suas obras. Você consegue imaginar Jesus falando isso para o pastor da igreja e dizendo: pastor Wellington, eu conheço as suas obras. Eu conheço a obra que você tem feito e a segunda igreja batista tem feito. O que nós iríamos sentir com esta palavra? Se ele conhece nossas obras, Jesus deve estar muito feliz. Ou, será que ele está feliz? Talvez a gente teria esses 2 tipos de pergunta, não é mesmo? Mas vejam que Jesus disse aqui, que conhecia as obras daqueles líderes, conhecia aquilo que eles estavam fazendo, permitindo, e o que a igreja estava vivendo. E eu pergunto aos irmãos, o que tudo isso tem a ver conosco hoje? Meus irmãos, tem a ver, porque Jesus sabe o que eu e você estamos fazendo do nosso dia a dia. Jesus sabe quais as obras nós temos praticado. Jesus conhece a nossa intimidade. Jesus sabe se somos crentes de verdade, só aqui dentro ou lá fora também. E aí,
Olha a palavra que Jesus dá para esse pastor dessa igreja e para essa igreja de Sardes. Vocês têm fama de estar vivo, mas vocês estão como? Como? Mortos. Sabe o que é bom ressaltar aqui para os irmãos? Que Tibério, que fez a cidade reviver, ele reconstruiu Sardes do pó. E ele então foi admirado, adorado, ovacionado por aquele povo, a tal forma que o povo de Sardes construiu um templo para cultuar Tibério Nero César. Ou seja, eles consideraram Tibério como um deus. E eles diziam, Tibério não morreu, mas Tibério morreu. E foi aí que criaram essa crença de que Tibério estava vivo porque Tibério era um deus. E aí a frase, vocês, cidade de Sardes, vocês têm fama de estar vivo, mas vocês estão mortos, igualzinho Tibério. Tibério tem esta fama que ele está vivo, que ele é um deus, mas Tibério morreu. Tibério já apodreceu debaixo da terra. Esta fala de Jesus para essa igreja, irmãos, foi uma fala muito pesada. Porque Jesus estava dizendo para aquela igreja, assim como esta cidade bate no peito, dizendo que Tibério está vivo, Tibério está morto. Agora eu quero me dirigir a vocês. Jesus falou isso para o anjo da igreja. Vocês têm fama de estar vivos, mas estão mortos. É por isso que Jesus disse para aquela igreja que eles estavam iguaizinhos à cidade de Sardes. Irmãos, isso dá realmente calafrio. Ouvir isso de Jesus. Eu conheço a obra de vocês. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês batem no peito que estão vivos, mas estão mortos. Meus irmãos, eu olho para esse texto e fico pensando que sempre que queremos parecer melhores do que os outros, nós não somos melhores do que os outros. Sempre quando queremos mostrar que somos bons em alguma coisa, é porque queremos nos aparecer. E normalmente as pessoas que querem se aparecer, elas não têm tudo isso para querer se aparecer. É pura maquiagem. A igreja de Sardes tinha um nome de respeito naquela cidade. A igreja de Sardes mostrava um progresso espiritual. Mas aquela igreja era uma igreja que estava sem vida dentro dela. E diz-nos a história, é por isso que nós temos que ler a palavra de Deus e ver também a história. Um homem chamado Eusébio de Cesareia. Algum irmão já ouviu falar sobre ele? Eusébio de Cesareia, ele foi um dos pais da igreja primitiva, ele foi bispo da igreja de Cesareia, e ele viveu nos anos 265 a 339 depois de Cristo, ou seja, no período da patrística dos pais da igreja. Eusébio de Cesareia, ele escreveu um compêndio sobre a igreja, dizendo História Eclesiástica, ou seja, história da igreja. E sabe o que Eusébio disse aqui sobre Sardes? Isso porque ele estava mais próximo daquela época, né, do que a gente hoje. Se ele viveu no ano 265 a 339, então não tinha passado nem 300 anos direito de que essa carta tinha sido escrita. Ele então disse o seguinte, a igreja de Sardes, pela qual o nosso Senhor mandou a carta, é uma igreja que não consegue viver o amor de Cristo, principalmente entre eles. Eusébio de Cesareia disse, os membros da igreja de Sardes vivem discutindo com brigas internas tolas e sem relevância. Olha que coisa incrível. Irmãos, a igreja de Sardes, de acordo com a história, era uma igreja que vivia de aparência. É por isso que essa palavra de Jesus àquela igreja foi uma palavra mais bombástica do que o terremoto que destruiu aquela cidade no ano 17 da era cristã. Porque aquela igreja é uma igreja que tinha nome, uma igreja que tinha fama, uma igreja notável na cidade, uma igreja que gozava de grande reputação na cidade. Ela não tinha nenhuma acusação de uma falsa doutrina que prosperou dentro dela, mas ela manteve os ensinos de Jezabel, que nós estudamos na semana passada, sobre a igreja de Tiatira. Ou seja, a imoralidade sexual, a briga dentro dessa igreja era grande. Aos olhos dos observadores, parecia ser uma igreja viva, parecia ser uma igreja dinâmica. Tudo nessa igreja, aos olhos de quem estava do lado de fora, sugeria vida, sugeria vigor. Mas a igreja de Sardes estava morta. E quem está vendo isso não é um líder da igreja, não é o pastor da igreja, é o dono da igreja. Era Jesus Cristo. Era uma igreja apenas de rótulo, uma igreja de aparência, porque a maioria dos seus membros não eram de fato os convertidos, porque não se amavam, porque viviam brigando e sempre participando das orgias que a cidade oferecia por causa do dinheiro.
Irmãos, aqui está uma igreja que não conseguiu manter a pureza sexual. Poucos crentes foram que não mancharam a sua fé em Jesus Cristo com esta imoralidade na igreja de Sardes. Haviam crentes ali sim, fiéis. Haviam crentes ali que temiam a Jesus, mas a maioria só tinha nome no rol de membros, porque ainda estavam mortos espiritualmente, não eram convertidos. É por isso, meus irmãos, que o diabo não precisou perseguir esta igreja de fora para dentro. Ele olhou assim, essa daí não vou perder tempo, ela já está no papo. Sabe por quê? Porque a igreja de Sardes estava sendo derrotada de dentro para fora. Por causa dos seus pecados, a igreja não se entendia. Os irmãos brigavam por causa do seu pecado. A igreja tinha vida dupla. Na igreja adorando ao Senhor, trabalhando, fazendo muitas coisas. Lá fora, mergulhado no pecado, na imoralidade sexual. Irmãos, todos a reputavam como igreja viva. Todos olhavam, puxa, aquela igreja ali é maravilhosa, é florescente. Todo mundo aplaudia a igreja de Sardes, menos quem? Jesus Cristo, o dono da igreja. Parecia estar viva, mas na verdade estava morta. Tinha um nome respeitável, mas era só de fachada. Olha o que Jesus diz para o anjo da igreja no verso 2. Quando Jesus examinou essa igreja, porque ele conhecia as obras dela, e ele olha profundamente aquela igreja, ele disse o quê? Não achei suas obras íntegras diante de meu Deus. Meus irmãos, é por isso que precisamos aprender com Sardes nessa noite, porque há igrejas cujos cultos são solenes. Há igreja em que as pessoas vêm, cantam, adoram ao Senhor, mas são como um caixão florido, porque lá dentro só tem defunto. Isso me fez lembrar de um documentário, acredito que alguns tenham visto, que foi realizado na década de 90. Esse documentário se chamava As Faces da Morte. Alguém já assistiu esse documentário? Vários irmãos assistiram, né? Mas dentro desse documentário, uma das cenas que foi chocante para mim, que eu não sabia naquela época, era ver na Espanha como eles preparavam o defunto para o seu velório. E ali pessoas eram treinadas, faziam cursos, faculdades, para serem cabeleireiros, maquiadores, para maquiar defunto. E aí ele mostrou uma senhora que a família permitiu, assinou um documento, liberando, aquele momento que eles iriam maquiá-la e filmar para mostrar para o mundo inteiro. Uma senhora que era muito conhecida no bairro, uma senhora que era muito religiosa, e ela teve derrame e morreu. E ali eles começaram a maquiar aquela senhora de uma maneira que ela parecia que estava viva. Aquele batom estava brilhante, ela estava com ruge, parecia que ela estava só descansando para ir para uma festa. Colocaram brinco nela, colocaram sombra, ruge, colocaram até aquele alongador de cílios, que eu não sei o nome daquilo. É isso aí mesmo, Vocês entenderam, né? Colocaram, então, até mesmo tinta no cabelo dela, pintaram o cabelo daquela mulher que estava morta. Fizeram as sobrancelhas dela, ficou uma graça, irmãos. Pintaram as unhas dela, ajustaram a cutícula, fizeram da melhor maneira possível. E mais, para coroar, colocaram um vestido maravilhoso naquela senhora. Ela ficou linda, arrasou. Mas tinha um problema. Estava morta. Estava morta. Que diferença isso fazia para ela, se ela estava morta? Nenhuma diferença. Meus irmãos, que diferença fazia para essa igreja de Sardes querer exaltar a Jesus, se eles estavam mortos? Se eles não se amavam? Se eles se estranhavam ou falavam um do outro o tempo todo? Eles não adoravam a Deus de verdade. O culto deles era vazios, só estavam maquiados. Assim era a igreja de Sardes. E o que é incrível, que na história contada por Eusébio, volto a dizer, Eusébio de Cesareia, naquele livro que eu citei agora, História Eclesiástica, ele fala que pelo menos 3 vezes ele cita o pastor Melito. Eu até fiquei pensando, Elito, Melito, não, é bem diferente, graças a Deus, né? Só que o pastor Melito foi um pastor fiel nessa igreja de Sardes. Esse pastor pastoreou essa igreja provavelmente no ano 147 da era cristã. Uns 47 anos depois que o Apocalipse tinha sido escrito e assim sendo divulgado entre as igrejas. E sabe o que ele disse? Que esse pastor Melito, ele começou a fazer uma reforma espiritual, de avivamento na vida daquela igreja. Aquela igreja começou a buscar a presença de Deus. A igreja de Sardes começou a experimentar um avivamento espiritual. A igreja de Sardes começou a ter uma vida de santidade. Mas
Tempos depois, o pastor foi embora daquela igreja. E o que aconteceu? A igreja regrediu, voltou a ficar estacionada na fé e voltou a viver de aparência como a igreja vivia no passado. Pastor Melito, pesquisa depois sobre isso e vocês verão o pastor da igreja de Sardes, Eusébio de Cesareia, narrando a respeito disso. Isso não entristece o nosso coração? Isso me faz lembrar o que o apóstolo Paulo disse lá em Efésios 5. Abra sua Bíblia, por gentileza. Efésios 5, verso 11. Paulo disse o seguinte, Efésios 5, 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Verso 13. Mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. E agora o verso 14. Por isso que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Meus queridos irmãos, olhando para tudo isso, como está o nosso coração nesta noite? Deus está nos convidando nesta noite a vivermos uma vida cristã com autenticidade, com fidelidade, a não termos maquiagem na nossa vida cristã, porque não adianta, a gente pode enganar todo mundo, menos o dono da igreja, que é Jesus Cristo. É por isso que Jesus então falou para João, lá no capítulo 3 de Apocalipse, verso 2, esteja atento, seja vigilante, fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Ou seja, fortaleça, ajude aqueles que ainda estão de pé, ajude aqueles que ainda estão fraquejando e estão quase caindo. Ajude-os, porque vocês que estão de pé precisam fazer isso, porque não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Irmãos, o que ele estava dizendo é o seguinte: olhe para aquilo que nós temos ainda de esperança no meio da igreja. Há um povo, há um remanescente fiel, que deseja realmente buscar a face do Senhor Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que olhando para esse texto eu entendo que ainda há esperança para um avivamento acontecer no meio da igreja do Senhor. Eu creio que nós ainda não estamos vivendo um grande avivamento. Avivamento como aconteceu na época de John Wesley, em que as pessoas começaram a ouvir a santa palavra, a tal ponto das pessoas abraçarem as colunas da igreja, desesperadas, preocupadas do chão se abrir e elas irem para a eternidade longe do Salvador. Meus irmãos, o que as pessoas pregavam na época do avivamento era uma vida de santidade, uma vida de compromisso com Deus. Nunca se viu uma época tão frágil, uma época tão superficial da vida cristã como nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão levando a vida cristã como um clube, como um grêmio em que podemos fazer parte, mas não têm adorado ao Senhor, não têm se preocupado em ter uma vida santa. Por isso que eu, olhando para esse texto, eu vejo que pessoas que hoje estão em cima do muro, elas estão justamente como Jesus vai falar mais à frente: você não é quente, você não é frio, você é morno. E o que Jesus diz que vai fazer com pessoas assim? Vomitar-te-ei da minha boca. Graças a Deus, irmãos, que ainda restava aqui nesta igreja pessoas de oração, pessoas sinceras, pessoas tementes a Deus. Olha o que Jesus fala para o anjo daquela igreja no verso 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Eu acho interessante, todo mundo tem a palavra recebeu aí, na sua Bíblia? Acreditou no princípio. Bom, na verdade aqui a palavra é receber como um depósito. Alguém aqui já viu muitos depósitos entrando na sua conta, principalmente no final de ano? É 13º, algumas empresas dão 14º, né? Gratificação disso, gratificação daquilo. Aí você só vê o celular vibrando, né? Entrando no Pix, ai glória a Deus, né? Dali a pouco só boleto, você, ai Senhor, misericórdia. Meus irmãos, a palavra recebeu aqui é a ideia de dinheiro depositado, ou seja, o Senhor Jesus disse para o pastor daquela igreja o seguinte: olha, vocês receberam um depósito na vida de vocês, vocês receberam um tesouro, vocês receberam algo que não tem como vocês medir o valor, é valiosíssimo. E de que Jesus estava dizendo aqui? Do Santo Evangelho. Vocês receberam a palavra de salvação. Esse recebimento foi o depósito que vocês receberam na vida de vocês, que é considerado o maior e melhor tesouro na vida do crente. E aí ele diz o quê? Obedeça e arrependa-se.
Porque se você não estiver atento, ou seja, se não vigiares, virei como ladrão, e você não saberá que hora virei contra você. Irmãos, Jesus estava falando para eles o seguinte: vocês precisam ser vigilantes, vocês precisam olhar para o depósito que vocês receberam do Evangelho e viver o Evangelho com fidelidade. Meus irmãos, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: se vocês não entenderem o que vocês receberam na conta de vocês, vocês vão sofrer igual a cidade de Sardes sofreu, diante do ataque de Ciro lá atrás, diante do ataque de Antíoco III, diante do terremoto. Ou seja, assim como o ladrão veio à noite, saqueou e destruiu aquela cidade, vocês estão permitindo que o mal venha e destrua vocês. Então, cuidado, porque se vocês não estiverem vigiando, eu, Jesus, virei à noite. Eu, Jesus, virei na hora que vocês nem estão esperando, e vocês estarão fragilizados para sempre. E sabe o que é interessante? Ele usa a expressão aqui: vocês precisam vigiar. Eu pergunto aos irmãos: se vocês souberem a hora que um ladrão vai entrar na sua casa, o que você vai fazer? Você descobriu o plano daquele ladrão, que ele vai entrar na sua casa às 2h40 da manhã. Você vai fazer o quê? Se trancar no quarto e ficar lá com medo? Você vai querer acender a luz da casa toda, não vai? Você vai ligar para a polícia, não vai? Você vai pegar um pedaço de pau e ficar ali esperando, né? Então, na verdade, quando você está vigiando, você está preparado. Agora, olha o que diz Mateus 24, verso 43 a 44. Mateus 24 diz assim o verso 43. Mas entendem isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados. Por quê? Porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Ah, pastor, acho que não tem problema eu curtir, então eu vou passear, eu vou para as baladas da vida. E se Jesus voltar naquela hora, você estará preparado? Ah, pastor, mas o senhor mesmo disse: uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. E o salvo tem prazer de estar em balada? O salvo tem prazer em se contaminar com a imoralidade desse mundo? O salvo em Cristo tem prazer de fazer o quê? Como disse o Salmo 84. O salvo em Jesus vai dizer como salmista: a minha alegria, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. Eu prefiro estar na casa de Deus um dia do que 1000 em outro lugar. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que Deus não castiga ninguém que não tenha ouvido primeiro a sua voz e tenha tido tempo suficiente para se arrepender. Deus não é um Deus que sai batendo em pessoas, dando chicotada em cada um, não. Deus sempre adverte, Deus sempre dá tempo, mas as pessoas estão brincando com as coisas de Deus. Será que existe algo na nossa vida nessa noite que nós precisamos confessar a Deus e pedir perdão? Irmãos, Deus não tem prazer em castigar ninguém, a menos que as pessoas realmente estejam desobedecendo. O que um pai faz com um filho ou uma filha que nunca obedecem a eles? Continua passando a mão na cabeça? A uma hora ele aprende. Qual é a missão do pai e da mãe diante de um filho ou uma filha que desobedece? Corrigir. O pai corrige o filho ou a filha porque odeia os filhos? Porque tem raiva dos filhos? Porque quer que os filhos morram? Não. Por que os pais corrigem os filhos? Porque ama. É por isso que Deus corrige a quem ama. Irmãos, Deus não deseja castigar ninguém, a menos que não queiram ficar debaixo da sua misericórdia. A menos que queiram ficar na vida errada diante de Deus, experimentar assim a ira de Deus. E parece-me que a igreja de Sardes estava assim. Aí Jesus continua dizendo para eles: vigiem, por favor, porque eu virei como ladrão. E olha o verso 4. Mas no entanto, pastor da igreja de Sardes, você tem aí em Sardes uns poucos. Aqui está no diminutivo, ele está dizendo assim: quase ninguém, mas tem, que não contaminaram as suas vestes. Guarde esta palavra: contaminaram suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, porque são dignos. Abra sua Bíblia rapidamente em Apocalipse 16:15. Essa foi a mesma expressão usada por Jesus em Apocalipse 16, versículo 15. O que diz Apocalipse 16:15? Eis que venho como ladrão. Jesus não estava dizendo que ele era um ladrão. Ele está dizendo que ele viria assim como o ladrão vem sem avisar.
Feliz aquele, ou bem-aventurado, quem permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Nós estamos vivendo numa época que as pessoas querem mostrar mais o corpo. Eu não consigo entender. Uma pessoa que diz que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, colocar uma foto no grupo do WhatsApp com uma foto sensual. Não tem sentido essa pessoa colocar uma foto assim, se ela disse que está cheia do Espírito Santo, nasceu de novo, é uma nova criatura. Há uma coisa aí complicada nessa história, porque não tem como explicar uma pessoa que é cheia de Deus mostrar carnalidade o tempo todo. Jesus então chamou essa igreja ao arrependimento. E meus irmãos, chamada ao arrependimento foi algo muito comum de Jesus para aquelas igrejas. E é incrível, irmãos, que no triunfo romano, os soldados romanos, quando voltavam vitoriosos, eles então entravam na cidade e recebiam uma toga branca para entrarem com o general. E toda a população de Roma, inclusive os senadores, também colocavam uma roupa branca para ficar como roupa de gala, que era a roupa de celebração da vitória militar daquele grande general. Era o maior momento de glória do general romano ser ovacionado por toda a cidade, e toda a cidade vestida de branco. Vocês imaginam que visão não tinha? O sol batendo naquela população inteira, todo mundo vestido de branco. E meus irmãos, quando Jesus cita aqui sobre vestes brancas, os irmãos se lembram lá no Monte da Transfiguração, quando você lê Marcos 9:3, Mateus 17, Lucas 9:28, é registrado que as roupas de Jesus foram transfiguradas, ficaram brancas, que nenhum lavandeiro em todo Israel teria a capacidade de lavar aquelas roupas para ficar tão brancas como elas ficaram. Isso estava mostrando que as roupas de Jesus, como ele inteiro, resplandeceu da glória celestial naquele momento. Jesus então usa esta metáfora para lembrar Sardes, sabe de quê? A cidade de Sardes é rica por causa de quê? O que fazia a cidade ser rica? Roupas. A cidade era rica porque vendia muitas roupas. Então ele estava dizendo o seguinte: olha, a cidade é rica por causa das roupas, mas vocês são ricos por causa de mim, por causa de Jesus. E se vocês querem andar comigo, Jesus, vocês andarão de forma digna e vocês receberão vestes brancas para a celebração, para a coroação daquele que de fato é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não o imperador romano, que pode fazer muitas coisas, mas depois ele vai morrer e apodrecer. Deus é o Senhor da glória, digno de adoração. E Jesus é Deus, e Jesus é Senhor da glória. Ou seja, a igreja de Sardes entendeu esta palavra. Entendeu que as vestes aqui não tinha nada a ver com as vestes que tinham sido feitas em Sardes para comercialização. Eles estavam entendendo que as vestes aqui tinham a ver com a pureza de vida. Porque essa figura principal da riqueza de Sardes, que era a indústria de roupa, de lã, para a igreja de Jesus, o que nos traz esta riqueza é saber que nós temos uma veste espiritual. Aquilo que Paulo disse em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é remendo, é novo. As coisas velhas. Mas tem muita gente ainda agarrada às coisas velhas. Porque Paulo disse o quê? Em Cristo tudo se fez novo, mas a igreja estava com as suas vestes espirituais suja. E o que me chama a atenção é que esse termo grego aqui é roupas que não foram bem lavadas. Você já lavou uma roupa branca que fica encardido na gola? Aí a primeira palavra que a esposa dá para o marido quando vê a sua gola encardida é o quê? Meu amor, me perdoe, eu não lavei bem a sua camisa. Ou ela vai dizer, você larga de ser porco. Esfrega mais o seu pescoço na hora de tomar banho. O que normalmente acontece? Meus irmãos, você já viu uma camisa branca que com o passar do tempo ela já está ficando amarela? De tanto aerosol que a pessoa coloca, já vai ficando duro ali debaixo do braço. Aquela camisa já foi branca um dia, né? A ideia do termo grego aqui é essa. Vocês estão com as vestes encardidas, não estão bem limpas. Meus irmãos,
Essa linguagem figurada aqui de uma limpeza de roupas foi o que Deus estava exigindo. E reparem comigo, se vocês olharem no Antigo Testamento, porque o tempo não vai dar, Zacarias capítulo 3, de 1 a 10, fala que Deus mandou chamar o sacerdote, ou seja, o pastor dele, chamado Josué, porque Josué estava com as suas roupas sujas. Josué estava com a mitra da cabeça suja. E ele falou assim: agora Josué, você precisa se colocar diante de mim. Eu vou te dar roupas limpas, uma mitra limpa na sua cabeça, porque a partir de agora, você não vai mais viver como um sacerdote relaxado diante de mim. Ó, pastor Josué, ele estava dizendo aqui: você receberá vestes limpas, porque isso simboliza retidão do seu ministério sacerdotal. E agora, como ministro que está vivendo uma vida reta e com pureza, você vai ensinar o povo o que é ter pureza. Como que os pastores, como que os líderes vão querer ter uma igreja santa, pessoas santas que ele lidera, se nem ele mesmo tem tido uma vida santa? Não faz sentido. O exemplo começa pelo líder. Então, meus irmãos, eu não consigo entender alguém que conhece Jesus e simplesmente nos bastidores acabam falando um palavrão. Como que pode um crente de Jesus falar palavrão? Ah, pastor, isso eu acho que foi a velha criatura que dominou aqui agora, né? Então quem que domina o seu coração? É Jesus ou é o diabo? Eu acho impossível uma pessoa que foi lavada pelo sangue de Cristo e diariamente está sempre falando palavrão. Ou houve mudanças ou não houve. Não existe meio termo para Deus. Tem muita gente morna no meio do povo de Deus. Está acostumada a falar palavrão o tempo todo. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Salmos 19. Veja comigo só 2 versículos. Salmo 19, verso 13 e o verso 14. Esse texto para mim é maravilhoso. Eu aprendi quando eu tinha 7 anos de idade. Salmos 19, versículo 13 diz assim: também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. E aí vem o verso 14, que a gente até fez uma musiquinha, né? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha, meu resgatador. Que as palavras da minha boca, meditação do meu coração, sejam todas de louvor a ti, ó Senhor. As nossas palavras diariamente têm sido para o louvor do nome de Jesus? Como tem sido a nossa vida diária? São palavras que exaltam a Deus ou envergonham o nome do Senhor? Meus irmãos, as palavras que nós pronunciamos refletem muito mais aquilo que está no nosso coração, aquilo que temos lido mais, aquilo que temos assistido mais, aquilo que temos ouvido mais. Ah, foi sem querer. Não é sem querer, é o que você e eu temos nos alimentado. Aquilo que mais nós nos alimentamos é aquilo que nós pronunciamos. Se nós lemos a Bíblia todos os dias, teremos o quê? Palavras bíblicas em nossas bocas. Se nós assistimos programas que edificam nossas vidas, nós vamos ser edificados. Mas se a gente fica o tempo todo preso no celular, no TikTok, e vendo coisas que nunca exaltam o nome do Senhor, nós vamos falar que tipo de linguagem? Linguagem que aqueles programas falam o tempo todo. Se você é daquela pessoa que só ouve músicas que não vai te edificar, você só vai cantar aquelas músicas. E aí você não sabe que o cantar na vida do crente deve ser para exaltar, glorificar e adorar o Senhor da sua vida. Veja, meus irmãos, a igreja de Sardes estava vivendo uma vida mundanizada. E que Deus tenha misericórdia de nós, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, para que as nossas vestes espirituais estejam de fato limpas e não encardidas. E aí Jesus então tem que fechar com uma promessa, para derramar um bálsamo no coração daquela igreja, e do pastor daquela igreja. Jesus finalizou dando uma tríplice promessa para a igreja. Olha que lindo. Vamos ler comigo agora o verso 5. Ao vencedor, porque já que o vencedor recebe roupas brancas, como um triunfo romano, ao vencedor será igualmente vestido de branco. Primeira promessa. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Segunda promessa. E a terceira. Reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Ou seja, ser vestido de vestes brancas simbolizava o quê? Uma vida incontaminável. Segundo, ter o nome no livro da vida. Ou seja, o nosso nome só vai ser escrito no livro da vida, não com uma tinta qualquer. O nosso nome está escrito no livro da vida com
sangue de Jesus e jamais será apagado do livro da vida. O problema é que muitos estavam nessa igreja, achavam que eram convertidos, mas não eram. Sabe o que me chama a atenção nesse contexto da igreja de Sardes? Que naquela época os gregos e os romanos, eles quando tinha alguém ali que era condenado, e eles então estavam lá prontos aí ou para serem mortos ou para ficarem presos diante de um crime hediondo, os nomes dessas pessoas eram removidos do registro civil daquela cidade. Eles deixavam de existir como cidadão. E o que é interessante, que essa palavra nome, se você reparou aqui nessa perícope da igreja de Sardes, aparece pelo menos 3 vezes. No versículo 1 e aqui no versículo 5, 2 vezes. Sabe o que é interessante? Isso aconteceu porque o nome, no mundo antigo, era a coisa mais honrada na vida de uma pessoa, ter um nome. Honrar o nome que seus pais tinham te dado. E no Antigo Testamento, quando falava de remoção do nome, estava associado à punição capital. Veja lá em Deuteronômio 29 e 20. Depois vocês podem ver também Êxodo 17, 14. Deuteronômio 25, 19, quando fala de Amaleque. Amaleque perseguiu o povo de Deus. O nome dele ia ser riscado da face da terra. Ou seja, não teria geração, não seria lembrado. Então ter o nome era uma coisa linda. E o Senhor falou, o seu nome não vai ser apagado do livro da vida. Irmãos, o nosso nome já está escrito ali, porque se nós de fato, que todos aceitaram a Jesus Cristo como Senhor, temos uma nova vida, nós temos que ter essa tranquilidade, que o nosso nome já está escrito ali, pelo sangue de Jesus Cristo, e é para sempre. Depois vem uma terceira promessa, que o crente seria apresentado a Deus, pessoalmente pelo próprio Cristo. Jesus estava falando isso porque a maioria da igreja de Sardes estavam envergonhando o nome de Cristo, abrindo mão de ser chamado cristão. Eles preferiram agradar os homens aos prazeres da carne do que a Jesus. Haviam poucos fiéis ali. Então, para eles, o nome de Jesus não tinha muito valor. Vocês conseguem imaginar, no dia a dia, no nosso trabalho, na escola, na vizinhança, por onde a gente anda, o nome de Cristo tem sido honrado pelas nossas atitudes ou envergonhado? Como que Cristo tem sido conhecido pela nossa vida? Meus irmãos, Jesus ele precisa ser mostrado, e a gente tem que ter orgulho. Eu sou de Jesus, Ele é Senhor da minha vida, aleluia. Tem pessoas que parecem que são agentes secretos de Jesus, tem vergonha de falar que são crente. Eu lembro perfeitamente, quando eu comecei o meu ministério em Pindamonhangaba, São Paulo, a minha esposa comigo fomos lá na Casas Bahia, né? E fomos lá, né, como sempre, né, no famoso carnezinho de 10 meses, para comprar móveis para casa. A gente não tinha nada, saímos do seminário, morávamos dentro do quarto. O futuro pastor Pedro, né, foi lá com a gente, me mostrou, fiquei emocionado de ver onde eu morei com a minha esposa por 4 anos. Foi lindo a gente ver como que a junta de missões fez aquele prédio. O prédio está maravilhoso. E aí eu lembrei dos momentos que eu vivi com a minha esposa ali, naquele período que nós estávamos ali no Seminário do Sul. E o que me chama a atenção, meus irmãos, que naquele período que nós estávamos ali no Seminário do Sul, nós vivemos muitas experiências com Deus. E aí eu lembro perfeitamente que nós fomos para Pindamonhangaba, o caminhão de mudanças pequenininho, não tinha nada. Tínhamos vendido tudo da nossa casa em Friburgo para morar num quarto dentro do seminário. Quarto, banheiro e cozinha era comunitário no início. E eu lembro que nós então chegamos em Pinda, olhamos aquela casa enorme, as nossas coisas cabiam tudo dentro de um quartinho lá daquela casa enorme, né? Que era a casa da igreja. E aí fomos lá na Casa Bahia. Compramos tudo do jeito que a gente queria, feliz da vida. Cheguei lá na parte de cadastro, fazendo lá meu cadastro. Qual o seu nome? Wellington. Profissão, pastor batista. Enchi o peito, ainda falei nela. O senhor vai precisar de avalista, de fiador. Eu, hã? Fiador? Eu nunca precisei de fiador. Em toda a minha vida, eu acho vergonhoso um crente ter que pedir fiador. Olha aí meu histórico, eu tenho histórico em Casas Bahia, eu sempre paguei direitinho minhas contas. Não, mas senhor, a gente precisa, a exigência daqui da casa. Exigência, meu Jesus amado, não existia cartão de crédito naquela época. Aliás, tinha daquele que você botava na maquininha e passava assim no carbono, né? E aí cortava lá uma via para um, para outro, e assim vai, né? Eu lembro que eu cheguei e fiz, o que eu faço agora? Tudo comprado. A minha esposa lá, coitada, ela nem imaginava eu ali suando. Falei, que vergonha que eu estava passando, né? E eu já na fila, atrapalhando. Eu pedi a ela o telefone, que eu não tinha celular ainda, e liguei para o vice-presidente da igreja. Se ele assistir a esse vídeo, ele vai saber, irmão Marco Antônio, né?
Eu falei, irmão Marco Antônio, você me perdoe. Estão me pedindo fiador aqui, eu nunca fiz isso na minha vida. Foi a primeira vez na minha vida que eu pedi para alguém ser meu fiador. E ele falou assim, que isso, pastor, fica tranquilo, compra. E eu tenho conta e também, fala meu nome aí. Passei lá, a moça falou com ele, papá, liberado. Ufa, ela deu aquele boletão lá de 10 parcelas. Eu levei aquilo como se fosse uma segunda Bíblia. Todo mês eu chegava lá, pagava, carimbava, eu não tinha WhatsApp para tirar foto, mandar. Eu ia lá na casa dele, que irmão, eu já paguei a primeira. Pastor, para com brincadeira. Eu acredito que você vai pagar. Não, está aqui, ó. Estou te mostrando, ó. E quando eu terminar, eu vou te dar o carnê prontinho. E assim fui. No 10º mês eu acabei de pagar, corri na casa dele com muita alegria, irmão. Está aqui. Eu falei, pastor, já estou ficando chateado com o senhor. Eu falei assim, agora está pago. E aí ele falou assim, tá bom, precisar de mim? Eu falei, não, espero nunca mais. Eu não gosto disso. Crente tem que saber lidar com suas contas e pagar tudo em dia. O negócio de crente ficar dando cano nos outros não é de Deus, não. Isso é coisa do diabo. Tem que se converter. Aí eu fui, voltei na Casas Bahia. E aí eu perguntei na moça, eu vou comprar mais um negócio aqui que agora terminei, né? Vamos para uma nova frota, né? Eu vou precisar de fiador? Não, vai precisar de fiador não. Fica tranquilo, agora seu nome está liberado. Eu falei, me diga uma coisa. A vida inteira eu sempre comprei na Casas Bahia, lá em Nova Friburgo, né? E por que aqui... em Pindamonhangaba, vocês não deixaram eu comprar? Ela olhou para mim, moço, fala baixinho com o senhor, você pode chegar aqui? Posso? Porque você é pastor. Eu, hã? Os maiores caloteiros daqui são pastores. Eu falei assim, sério? Olha, a senhora me perdoe. Não, você é diferente. Mas a gente tem muitas contas aqui de pastores que deram cano alto aqui. E não conseguimos receber até hoje. Por isso, quando o senhor falou que era pastor, na hora azedou o caldo para o senhor e eu não podia falar. Eu falei assim, tá bom. Quando eu cheguei na loja uma vez para comprar o meu primeiro carrinho lá, né? Profissão, teólogo. Você é o quê? Você é padre, você é pastor? Professor de teologia, eu ensino a Bíblia. Eu não estava mentindo, eu era professor de teologia. Passou na hora. Nada. Nunca mais eu conseguia ter coragem de falar que eu era pastor. Vocês conseguem imaginar um pastor batista ter vergonha de falar que ele era pastor? Era uma das coisas mais honradas que eu tinha quando era criança. Quando alguém passava e via ali vai um pastor, ali ia um servo de Deus, um homem ungido pelo Senhor. Hoje em dia você tem medo quando alguém fala que é pastor. Você não sabe se é ou não é, se é um homem de Deus mesmo ou não. Meus irmãos, eu acho incrível porque as pessoas hoje estão envergonhando o nome do Senhor, a começar pelos líderes. E a igreja de Cristo acaba refletindo isso também. Os péssimos pagadores são aqueles que dizem crentes. Tem sentido isso? Aí você começa a ver por que o crente às vezes não é fiel no dízimo. Se não é no dízimo, não vai ser nem lá fora. Se nem para o próprio Senhor da sua salvação, Ele é fiel. A nossa prioridade, queridos, deve ser o céu. A nossa prioridade é o reino dos céus. A nossa prioridade é dizer para o Senhor, Senhor, eu quero ser orgulho do Senhor por onde eu andar nesta terra. É por isso que Jesus estava dizendo aqui, eu vou apresentar vocês pessoalmente ao meu Pai, que está nos céus. Que privilégio, naquele dia a igreja poder ser apresentada pelo próprio Cristo ao Pai. Meus irmãos, Jesus conclui essa carta dizendo, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que cada um de nós possamos sair daqui nesta noite, nessa certeza, de que nós já temos essas vestes brancas pelo sangue de Jesus. O nosso nome já está escrito no livro da vida pelo sangue de Jesus. E por causa do sangue de Jesus, nós teremos orgulho de viver Cristo aqui nesta terra. E quando partirmos, Jesus vai nos apresentar ao Pai. E lá viveremos para todos sempre. A igreja de Sardes recebeu esta palavra dura. Mas e nós? Será que esta palavra serviu só para Sardes ou para cada um de nós? Pense comigo aqui, vamos ler juntos? Será que também nós não nos posicionamos assim? Será que as pessoas têm visto Jesus em nós e nós temos tido a alegria de falar que Jesus é a razão da nossa vida? Eu achei bonitinho uma criança esses dias falando isso e o pai e a mãe falaram, pastor, na hora da oração, nosso filho falando lá, a gente já ia falar amém, ele, Jesus, a razão da nossa vida. Porque eu ouvi o pastor falar isso, pai, que coisa linda, olha só como as crianças aprendem, não é mesmo? Porque de fato é. Jesus não é qualquer um, irmãos. Jesus é a razão da nossa existência. É a razão pela qual a igreja está aqui nesta localidade. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o domínio, todo o poder, para todo sempre. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar.
Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas esta carta da Igreja de Jesus para Sardes é uma carta que chama a nossa atenção, para que eu e você possamos viver uma vida conforme a vontade do Senhor, para que a gente tenha orgulho de dizer que somos de Jesus Cristo. Quem sabe em algum momento da sua vida, você se esfriou na fé, você está abandonando o primeiro amor. Quem sabe hoje você esteja vivendo a pior fase da sua vida. Quem sabe você se tornou alguém preso naquilo que a internet está te oferecendo. Santifique a sua vida, busque ao Senhor, porque o Senhor, Ele quer fazer coisas grandes na sua história, que você nem imagina, mas Ele quer que o povo dEle tenha santidade. Uma igreja que vive em santidade e compromisso, é uma igreja que avança, é uma igreja que continua trabalhando para Jesus, a tempo e fora de tempo, e as portas do inferno não resistirão ao avanço da igreja de Jesus Cristo. Você quer fazer parte dessa igreja de Jesus? Santifique-se, converse com o Senhor nesta noite, peça perdão, diga: Jesus, eu não quero jamais ser como os membros da igreja de Sardes. Usa-me, Senhor, para que muito orgulho na minha vida eu fale que Jesus Cristo é a razão da minha vida. Se você deseja fazer isso, eu vou orar por você em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de poder dizer com alegria que nós somos filhos do Senhor por meio de Jesus Cristo. Obrigado a Deus porque o nosso nome já está escrito no livro da vida e jamais será apagado, porque foi escrito pelo sangue de Jesus, sangue este que está sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós queremos honrar o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque nós estaremos um dia contigo nos céus e cremos nisso pelo poder do nome de Jesus Cristo. Enquanto aqui tivermos, Senhor, usa-nos para que possamos ser um espelho refletidor da Tua glória para esta humanidade tão caída. Perdoe, ó Deus, o pecado da Tua igreja. Se em algum momento nós estamos vivendo apenas de aparência, mas por dentro estamos mortos, nos perdoe, Senhor. Abençoe a nossa vida e que possamos sair daqui, ó Deus, desejosos em falar para todo mundo que Jesus Cristo é a nossa única esperança. Eu peço esta bênção e clamo a Ti, em nome de Cristo, aquele que de fato é a razão da nossa vida. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós temos apenas 10 minutinhos, eu prometo ser rápido.